A questão 4, ela diz assim, ela coloca dois espelhos planos. Então, ó, o primeiro espelho plano aqui mais para baixo. Primeiro espelho plano aqui e um outro espelho plano aqui. Aí o que ele fala? Ele fala que você tem um objeto aqui que está a uma distância de deixa eu ver aqui, uma distância de meio metro de B. E ele dá também que a distância entre os espelhos é igual a 2 metros. Ué, já vamos pensar uma coisa junto. Se a distância entre os espelhos é 2 metros e aqui é meio, então é claro que essa distância aqui é 1,5 metro. Beleza. Agora eu vou ler para vocês a pergunta. Bastante original. Gostei. Simples e exigente. Ele pergunta assim, qual é a distância que separa as duas primeiras imagens formadas em A e a distância que separa as duas primeiras imagens formadas em B? Ele quer saber a distância entre as duas imagens formadas por esses espelhos. E aí é interessante também que a gente já comenta, mais para frente vai ser importante, mas a gente vai comentar também sobre objeto virtual. Alguns alunos falam que é um objeto virtual. Nada mais é do que um feixe de luz convergente interrompido. Você vai entender. Vamos fazer primeiro em relação a B. Primeiro nós vamos fazer em relação ao espelho B. Ele quer saber a distância entre duas imagens. Primeira imagem. Tá. Primeira imagem é essa daqui, ó. Essa imagem, ó, vou chamar de primeira imagem de B, vou chamar de B1. E ela está, obviamente, a uma distância de meio metro do espelho B. Só que, agora é que vem a teoria que eu queria contar para vocês. Qual é a característica de B1? É uma imagem virtual, direita e igual. Só que esta imagem que é virtual, direita e igual, ela funciona como se fosse um objeto real para o próximo espelho. Porque todo espelho plano troca a natureza da imagem. O que eu quero dizer? Se o objeto é real, a imagem é virtual. Mas se o objeto é virtual, a imagem é real. Então, vou repetir. Este objeto, o espelho conjuga a respeito desse objeto uma imagem virtual aqui. Só que ela vai funcionar como objeto real em relação a outro espelho. Conclusão, vamos medir, né, a distância, porque as imagens dos espelhos são simétricas. A distância que o objeto se encontra é a distância que a imagem também se encontra do espelho. Então vamos lá, olha só, meio metro para lá. Então, qual é a distância que B1 guarda do espelho A? 2,5. Então, essa imagem vai aparecer lá do outro lado. Lá do outro lado, ela vai aparecer 2,5. Mas também temos a imagem formada por esse objeto a partir do espelho A. E aí vamos ter o mesmo processo. Quer ver? Ó, vou rebater agora. Ó, changer de place. Changer de place. Então, aqui, olha só, essa veio meio metro para cá. Né? Simetria. E essa daqui que está 1,5 metro também vai 1,5 metro lá para o outro lado. E como a gente estava comentando com vocês até agora, esta imagem que é virtual, ela vai se comportar como objeto real para o outro espelho. Então agora eu vou falar bem devagarzinho, porque senão é confuso. Presta atenção. Objeto a meio metro do espelho B. Primeira imagem, meio metro do espelho B também. Mas este objeto também é objeto para esse espelho, tá 1,5. Então você tem uma outra imagem lá, que eu vou chamar também de A1, e que está a 3 metros daqui. Somando tudo, olha o que você tem. 1,5 mais meio dá 2, mais 1,5 dá 3,5. Então, olha só, vou aumentar o desenho aqui. Essa distância aqui, em relação ao espelho, vai ter que ser rebatida para cá. E aí você vai ter a imagem B2. Qual que é a distância que ela vai guardar do espelho B? Ela vai guardar do espelho B a mesma distância que a 1 guarda dele, ou seja, 3,5. Beleza? Então, olha lá, ó. Esse aqui rebateu para cá meio. Esse aqui está 1,5, rebate para lá 1,5 também. 1,5 com 1,5, 3. Com meio, 3,5 rebateu para cá. O que ele está querendo da gente? Ele está querendo a distância entre essas duas primeiras imagens. Essa distância entre essas duas primeiras imagens é a subtração desses dois segmentos. Então você vai ter 3,5 menos meio, 3 metros. Mesma coisa lá para o espelho A. Ou seja, olha só, acompanha aqui, cadê meu giz que eu acabei de... Aqui. Então olha só, agora vamos fazer em relação ao espelho A. Este objeto que está 1,5 conjugou uma imagem 1,5 depois. Mas este objeto que está a meio do espelho gera uma imagem também a meio.
Agora vamos contar a distância que essa imagem guarda do outro espelho para poder rebater. Deixa eu ver, 1,5, mais meio 2, mais meio 2,5. Então este objeto, que para o espelho A é real, vai gerar uma imagem a 2,5 metros do espelho A, lá do outro lado. Com a mesma distância aqui, 2,5. Lembra que a imagem é sempre simétrica. Então 2,5 para cá, 2,5 para lá. Ele perguntou a distância entre as imagens. Beleza, vamos lá, ó. Essa é a distância das imagens, dA. A distância das imagens é 2,5 menos 1,5. 1 metro. Então a gente vai ter que ir atrás da alternativa que tem 1 metro e 3 metros. No caso aí, deixa eu ver, respectivamente, 1 metro e 3 metros, alternativa D. Exigente a questão, viu? Se perdeu alguns segundos de atenção, vai se complicar. E também foi legal para a gente poder falar que uma imagem pode se tornar objeto por um outro sistema óptico. Isso é muito importante.